Fala galera, beleza? Professor André aqui mais uma vez, tentando trazer para vocês, algumas definições, alguns novos conhecimentos a respeito da área de educação física, continuando na linha dos esportes individuais. Hoje a gente vai falar rapidamente sobre outra modalidade individual que é baseada nos gestos naturais. Inclusive na última aula a gente falou sobre o atletismo e algumas pessoas não entenderam muito bem o conceito. Os gestos naturais são todos aqueles que a gente desenvolve a partir de habilidades que você desenvolve sozinho, independente da sua condição socioeconômica, cultural e geográfica. Por exemplo, uma criança da China, uma criança da Índia, uma criança aqui do Brasil, ela vai aprender a saltar, ela vai aprender a correr, ela vai aprender a pular, independente de qualquer coisa. Agora, o que você vai fazer com esse conhecimento depois é que vai determinar a utilização para quê, no caso. Então, o que a gente vai falar hoje com modalidade individual, a gente vai falar sobre a ginástica, tá certo? Então, como a gente já falou, são habilidades que são desenvolvidas através dos movimentos naturais, Então, por exemplo, uma criança que teve maior contato com esse tipo de movimento, hoje em dia a gente fala muito do pessoal que solta pipa no ventilador, joga bolinha de gude no tapete e não participa, não sobe numa árvore. Então são jovens, adolescentes, adultos que vão ter dificuldades na área motora. Bom, a ginástica, ela nada mais é do que esses movimentos naturais estruturados sob forma de exercícios, tá? Então, a gente tem aqui o dicionário Aurélio, ele usa como forma de definição de ginástica, ela vem do grego, gymnastike, que significa a arte ou ato de exercitar o corpo para fortificá-lo e dar-lhe agilidade. É interessante falar sobre o grego, porque quando a gente fala na Idade Antiga, quando você fala ali sobre a cultura helênica, a cultura grega, são um dos primeiros locais onde você tem referências sobre a prática da ginástica mesmo. Um exemplo que a gente pode dar é a diferença entre, na própria Grécia mesmo, que são os atenienses e os espartanos. Os atenienses eles tinham como característica o quê? A exaltação ao corpo no sentido metafísico, de sociologia, de filosofia. Tanto é que os maiores filósofos, Sócrates, Platão e essa galera toda, veio lá de Atenas. Por outro lado, em Esparta, o culto ao corpo, ao desenvolvimento do corpo, porque a Esparta era uma cidade que voltada para a guerra, então você via o que? As crianças, a partir dos 6 anos de idade, Esparta, começavam a desenvolver esse tipo de atividade. E eles só eram liberados de ir para a guerra depois de 60 anos. Então esse período todo, eles tinham que desenvolver o corpo através das atividades, dos gestos naturais, estruturados para poder participar da guerra, como forma de desenvolver o seu
organismo para participar daquela situação ali, tá? Então, quando a gente fala da origem da palavra ginástica em grego, você pensa muito em relação a essas duas realidades totalmente divergentes, tá? Não quer dizer que os atenienses também não iam para a guerra, tá, gente? Mas os espartanos, né? Vocês lembram, né? Leônidas, tu tem que parar com essas tretas, Leônidas. Os 300, né? Acho que a maior parte já viu esse filme aí, então é interessante você pensar. Então, a ginástica ela pode ser definida, tá, como um conjunto de exercícios corporais sistematizados. O que é isso? Organizados. Para quê? Para você tentar ter como objetivo fins terapêuticos, fins educativos ou fins até competitivos, tá? Então eu vou pegar os gestos naturais, vou colocar eles sob formas organizadas para poder ter algum desses objetivos. Então quando eu falo de fins terapêuticos, por exemplo, uma pessoa, hoje em dia a gente tem uma ginástica que é conhecida como ginástica laboral. É aquela pessoa que trabalha muito tempo, por exemplo, no computador, né, digitando e tal, então ela tem muita dor nessa região aqui, inclusive algumas desenvolvem a LER, né, lesões por esforço repetitivo. Tem outros que já têm a lerdeza, é outra coisa, né? Mas e o que acontece? São movimentos que são estabelecidos, sistematizados, para evitar que você tenha alguma lesão. Então, um fim terapêutico para isso. A ginástica pode ser usada como fim competitivo, também, por exemplo, nas competições de halterofilismo, ou nas competições de ginástica olímpica, ginástica rítmica, tá? Que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. Tá? E os objetivos educativos também. A partir do momento em que você estabelece, no caso eu como professor de educação física, eu tenho meus alunos, eu faço atividades ginásticas para que vocês possam desenvolver habilidades, né, tais como força, equilíbrio, agilidade, resistência, entre outras coisas, tá? Bom, no outro vídeo que a gente falou sobre, a gente até foi bloqueado aí pelo YouTube, né, pelo uso dos crudes, né? E aí o que acontece? Lá falava sobre a necessidade do homem pré-histórico lá ter que saltar, correr, pescar, caçar, entre outras coisas. A ginástica também, ela provém desse tipo de situação ali, tá? Mas, historicamente falando, o que a gente observa? Na pré-história, ela é muito utilizada, né? A antiguidade, lá na época que eu falei para vocês, da civilização helênica, os egípcios e tal, se utilizava muito, não o culto ao corpo, mas o desenvolvimento do corpo como forma de desenvolver o ser humano como total, né? Na Idade Média, vocês devem lembrar a respeito, principalmente da idade onde a igreja dominava tudo, o ser humano ele meio que parou de ter valor. Então, o culto ao corpo, no sentido de desenvolver o próprio corpo, ele foi deixado de lado. Porque tudo isso era como se você quisesse se igualar a Deus. Você não pode se igualar a Deus, você não pode fazer isso. Então, naquela época, a atividade física ela era relegada a segundo plano. Muitas das vezes você vê lá os caras, aqueles filmes, né, aqueles espadachins, daquelas princesas maravilhosas e tal, né? Enquanto o corpo era tão deixado de lado, ou melhor, o cuidado com o corpo, que até banho o pessoal não tomava. Isso não sou eu que estou falando, você já deve ter visto isso, mas se não tiver, dá uma procurada aí que você vai ver, tá? Bom, na Idade Moderna, começou-se a entender que a ginástica fazia parte do processo do ser humano como um todo, né? Então começou-se a
otimizar, né, algumas técnicas, né? Você até observa lá com o Barão de Coubertin nos Jogos Olímpicos, né? Se você olhar como que eram feitas as atividades naquela época para hoje em dia, era uma coisa bem simples, né? E hoje em dia nós temos a atividade ginástica bem estruturada. Agora, a atividade ginástica, ela tem vários fatores ou variáveis, né? Só falando um pouquinho também a partir de 1800, na Revolução Industrial, houve-se também uma preocupação com a correção, né, de movimentos errados durante o trabalho. Então, se a pessoa ficava muito tempo encurvada, ela tinha muitas dores aqui, então foi incutido, né, exercícios para evitar que essas dores continuassem. A gente observa muito isso nas empresas japonesas, orientais, né, onde que eles têm aquele período sagrado, né? Aqui o pessoal, quando fala em ginástica laboral, né, muita gente ainda fecha o olho, fecha a cara, que saco, tem que ir lá fazer aquele negócio. Lá não, eles fazem com prazer, porque eles entendem que faz parte do desenvolvimento do ser humano de uma forma em geral, tá? Bom, como eu falei para vocês um pouquinho antes aqui, nós temos várias vertentes da ginástica. Então, por exemplo, nós temos as ginásticas chamadas ginásticas de academia, né, que tem como objetivo principal o desenvolvimento corporal, não só no sentido de muscular, mas no sentido de saúde, desenvolvimento cardiorrespiratório, né? Uma coisa que é interessante falar, que todas as atividades de ginástica, né, a partir do momento que você tem aquele compromisso de 3 vezes por semana, pelo menos, com um período de tempo, isso vai auxiliar aonde? Que na parte mental. Porque não dá para dissociar o ser humano físico do psicológico, do emocional e até do espiritual. Então, a gente precisa trabalhar de uma forma em geral. Eu já tenho falado muito sobre isso, em que pessoas que têm tendência à depressão, à ansiedade, a atividade ginástica, ela vai fazer com que você diminua a sua ansiedade, que libere hormônios de felicidade, tais como a endorfina, para que você não tenha aquelas crises, né, depressivas, e sem contar aquilo que a gente já falou, você dorme melhor, né? Você para de pensar naquilo que te incomoda durante muito tempo. Tudo isso é importante, né? Você também tem as ginásticas, como já falei, a ginástica laboral. Você tem as ginásticas competitivas, que são as ginásticas a partir do momento de halterofilismo ou de fisiculturismo, onde aí sim, aí é o culto ao corpo perfeito. A pessoa, o homem ou a mulher, tem que ter o corpo mais bem proporcional, desenvolvido, com músculos e tal, né? Nós temos a ginástica olímpica, né, que é aquela que a gente observa muito em relação às Olimpíadas, que são todos aqueles movimentos acrobáticos, são baseados aonde? Em gestos naturais. E isso a gente precisa entender que qualquer um pode fazer isso. Se você começou a fazer desde muito cedo, é ótimo. Inclusive aqui em Anápolis, eu fiquei sabendo que agora tem uma escolinha de ginástica olímpica, que é uma coisa muito legal. Poxa, André, eu posso fazer essa aula? Aí não sei, você tem que ir lá. Eu acredito que você possa. Também tem a ginástica rítmica, que é aquela onde tem aquela fita que joga para um lado, tem as bolas, e é muito bonito, que pode ser tanto individual como coletivo, tá? Agora, o interessante, que eu posso falar trazendo mais perto da gente, as ginásticas de academia,
nós temos vários tipos em que a gente pode citar, né? Que de repente poderia trazer um benefício tão grande para você que tá me ouvindo, né? Porque, por exemplo, André, mas pô, você tá aí desse jeito aí e tal, é fácil falar. Cara, eu faço musculação. Gosto? Não. Mas eu encaro a musculação como um remédio para mim. Mas não só um remédio, porque quem não quer se sentir bem, quem não quer se sentir bonito e tal. Mas muito mais eu encaro um remédio como um remédio para quê? Melhorar minha condição cardiorrespiratória. Porra, você subiu uma escada e você tá lá morrendo e tal. Isso é horrível, né? Você vai jogar uma bola, quem joga bola aí, vai jogar um vôlei, vai fazer qualquer coisa, você não tem, não consegue desenvolver, né? Mas principalmente, como eu já falei também, aqui, ó, você tem benefícios, muitos benefícios. Então eu vou dar alguns exemplos rapidinho de algumas modalidades de ginástica. Nós temos o Pilates, que são exercícios que são feitos, podem ser feitos até com aparelhos, mas a resistência e a sobrecarga é o seu próprio corpo. Então, por exemplo, pega uma bola daquela de Pilates, coloca nas costas, encosta na parede e faz um agachamento. A bola é só o apoio, a sobrecarga é o seu corpo. Então, são vários exercícios que podem ser feitos a respeito disso. Você tem a ginástica localizada, né, que são movimentos, o próprio nome já fala, localizada, em que você vai trabalhar grupamentos musculares localizados, né, mas dentro da ginástica localizada você trabalha com um grupo de pessoas, né, geralmente com música, para te dar um ritmo, para você fazer aquilo e ser mais motivador. Muita gente não gosta da academia porque realmente você tem que ter uma disciplina da academia, eu falo musculação, né? Você tem que ter uma disciplina muito grande. Agora, a partir do momento que você trabalha com outras pessoas, você acaba tendo um desenvolvimento melhor. Então a gente pode falar aí da ginástica localizada, a gente pode falar sobre o step, que é aquele degrauzinho que você sobe e desce, trabalha muita condição cardiorrespiratória, muita coordenação motora. Eu posso falar sobre o CrossFit, né? Que nada mais é do que atividades de alta intensidade, mas como você faz com um grupo de pessoas, né? Sob forma de circuito ou sob outras formas, você acaba tendo facilidade de fazer, né? A musculação, em que você trabalha grupamentos localizados também, mas você trabalha de uma forma mais individualizada, né? Bom, e tem outras variações, que é a ginástica aeróbica, que você vai trabalhar praticamente nada de carga, mas muita intensidade, né? Movimentos rápidos, movimentos sequenciais, né? As aulas de ritmo, né? Por exemplo, a zumba. Então, para quem gosta de dançar, na realidade, gente, o que falta para muita gente não é nem vontade, é coragem. E o tipo de atividade que você vai fazer, ela vai determinar o que você vai ser no futuro. Eu sempre falo isso. Às vezes as pessoas falam assim, não, professor, eu estou tranquilo, tô com um corpinho legal, tô maneiro e tal, não sei o quê. Mas não é bem assim. O seu corpo, ele vai ter mudanças, porque você é aquilo que você está plantando. Então, se você não faz atividade física, em algum momento o seu corpo vai sentir falta. Se você não faz atividade física e ainda se alimenta de forma errada, mesmo que você seja magrelo, tá? Você vai ter uma cobrança do seu corpo lá na frente. E principalmente se você não faz atividade física, não se alimenta bem e tem uma herança genética, seu papai, sua mamãe tá meio fora de forma e tal, a sua chance de você ter um corpo que não é aquele que você deseja é muito grande. Bom, então, gente, dito isso,
eu queria só dar um preâmbulo, tem muita coisa para falar sobre ginástica, mas como modalidade individual eu queria deixar isso para vocês, tá? Essa semana a gente eu não vou deixar para vocês a atividade escrita, mas você precisa assistir esse vídeo até sexta-feira, que eu vou deixar ele liberado até sexta-feira, tá? No portal. E a partir da semana que vem você vai fazer uma atividade sobre esse vídeo, tá? Vamos torcer, porque eu coloquei musiquinha hoje para ver se dava animadinha, né? Vamos torcer para ver se o YouTube não vai grilar aí com o vídeo aí, tá bom? Então, pessoal, um grande abraço para vocês, que Deus abençoe e espero que a gente possa se encontrar, né? Porque o tempo está passando, né? As atividades estão sendo liberadas aí, né? Então, você não pode não, tá? Mas a galera aí pode ir pro barzinho, tomar cerveja, pode ir jogar bola, pode fazer isso, mas não pode ir para as atividades de escola. Tudo bem, a gente faz aquilo que é determinado. Não entendo, mas tudo bem, tá bom? Grande abraço para vocês, tá? E não esqueçam, se possível, dar um likezinho aí, né? Só para eu ver quem está assistindo o vídeo. Não é nem por causa de YouTube não, gente, não tem essas pretensões não, tá bom? Dá um likezinho, dá um comentáriozinho lá. Ó, professor, foi maneiro. Não, foi uma bosta. Não faz isso não, me ajuda aí, tá bom? Beijo, fica com Deus.